Então, eu tenho dois vídeos aqui no canal que tratam sobre a questão do empréstimo consignado. No primeiro vídeo, eu falo ali dos empréstimos consignados fraudulentos, como que eles terminam acontecendo, né, a questão dos golpes, e a questão do empréstimo consignado fraudulento, em que o banco, de forma compulsória, termina fazendo um empréstimo ali para o aposentado, e ele se vê obrigado, né, em que pese o dinheiro cair na conta do aposentado, ele se vê obrigado a ficar pagando as parcelas de um empréstimo que ele não fez. Eu te expliquei nesse vídeo ali como que você pode se proteger dessa situação e o que você deve fazer para pedir a anulação desse empréstimo consignado lá junto do Poder Judiciário. Tem um segundo vídeo em que eu trouxe também a notícia de uma senhora em que ela foi condenada por litigância de má-fé, justamente porque ela entrou com um processo buscando anular esse contrato de empréstimo consignado e o banco conseguiu provar que o empréstimo, né, que a contratação se deu de forma regular, ou seja, essa pessoa ela realmente havia realizado o pedido do empréstimo consignado e mesmo assim depois tentou ingressar com ação no Poder Judiciário pedindo a nulidade ali, o cancelamento desse contrato e terminou tendo uma grande dor de cabeça, inclusive sendo condenada a pagar uma multa por litigância de má-fé. Tá bom? Hoje eu quero te trazer dois novos cenários. Um de uma pessoa que ela obteve o êxito nesse tipo de ação, inclusive a gente tem processos aqui no escritório nesse sentido, tá bom? Que a gente também conseguiu o êxito nisso, ou seja, a gente conseguiu cancelar o empréstimo, devolver o valor para o banco, né? E também recebeu o ressarcimento aí das parcelas que foram cobradas indevidamente e também uma indenização por dano moral em razão de todo o transtorno que foi causado, né, de todo o abalo que a pessoa sofreu em razão desse empréstimo fraudulento, tá? Então, uma das notícias é essa, de uma pessoa que obteve êxito. Um segundo ponto que eu quero tratar ainda é que, mesmo quando o empréstimo é realizado de forma correta, ainda há possibilidade de entrar com ação judicial, a gente precisa fazer uma análise para encontrar juros abusivos. É isso mesmo. Infelizmente, muitas vezes os bancos não respeitam o limite de juros, não respeitam o limite de custo que precisa ter um contrato dessa natureza e cobram de forma exagerada, cobram de forma desproporcional aos idosos. Então vamos lá para a primeira notícia que eu já deixei separada aqui no computador. Dessa vez eu não vou compartilhar a tela, tá bom? Eu vou só ler para ficar um pouquinho mais fácil aqui a dinâmica da coisa. Então vamos lá. Vamos lá. O banco pagará danos morais por desconto indevidos em aposentadoria. Banco que promoveu descontos indevidos em aposentadoria de beneficiário terá que pagar R$ 6.000 de danos morais, além de promover a restituição dos valores de forma simples. É uma decisão da 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Atenção aqui, o juiz desse caso, né, a decisão desse caso aqui, considerou que o banco não agiu de má fé. Se você assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar os links aqui na descrição do primeiro e do segundo vídeo. Se você assistiu o primeiro vídeo, você vai ver que nele eu falo sobre a possibilidade de pedir a restituição desses valores em dobro. Ou seja, se você pagou 700, você vai receber 1.400. Se você pagou 1.000, você vai receber 2.000. Por quê? Porque o empréstimo fraudulento, na minha concepção, ele já é uma demonstração clara de má-fé do banco. Se ele não consegue comprovar que o segurado efetivamente contratou esse empréstimo, por qual motivo ele fez o depósito e está cobrando parcelas, tá certo? Então, no meu ponto de vista, é uma demonstração muito clara, né? Não precisa de maiores discussões para ficar caracterizada a má-fé da instituição financeira e, com isso, a gente ter a restituição em dobro, como prevê o Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a gente vê decisões desse tipo com certa frequência, em que o juiz diz que não houve má-fé do banco, tá bom? Eu estou com a decisão aqui também, eu vou ler um trecho dela, inclusive que aborda essa questão da má-fé. Não comprovada a regularidade da dívida que ensejou os descontos em benefício previdenciário, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente. Ou seja,
o banco não pode cobrar mais isso desse segurado, desse aposentado, e deve restituir todos os valores das parcelas que já foram pagas. Diante da ausência de má-fé, aqui o que eu falei, o juiz disse que ele não teve má-fé do banco, por parte da instituição financeira, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve se dar de forma simples, tá? Eu não consigo enxergar isso aqui como boa-fé do banco, né? Como eu falei, você não pediu, o banco não comprovou que houve um pedido, o banco não comprova que tem um tipo de relação com o aposentado, e mesmo assim te força uma situação de um empréstimo consignado, para mim, isso notoriamente é má-fé da instituição financeira, tá? Mas volto a dizer, a gente vê decisões em que os juízes entendem que não houve uma fé da instituição, que não houve uma fé do banco, e determinam a devolução de forma simples, não em dobro, como que a gente sempre pede. Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria geram danos morais, tá bom? Que é o que eu falei lá, nesse caso aqui específico, o banco vai ter que pagar R$ 6.000 para esse aposentado. O arbitramento da reparação por danos morais deve considerar circunstâncias fáticas e a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, a atender às finalidades compensatórias e punitivas que lhes são inerentes. O uso de recursos previstos no ordenamento jurídico, bem como na argumentação entendida pela parte como suficiente a embasar sua pretensão não caracteriza litigância de má-fé, a qual não se presume. Então, aqui foi dada essa decisão, né? O banco vai ter que restituir de forma simples, né? Mais uma vez, a questão aqui da boa-fé ou da má-fé do banco sendo discutida, que o judiciário entendeu que nesse caso não houve má-fé do banco, mas determinou a restituição simples de todos os valores que foram descontados à lei da aposentadoria e também indenização no valor de R$ 6.000 a título de danos morais. Então, eu tinha trazido aqui um exemplo de uma situação da pessoa que não conseguiu essa indenização, né, que na verdade ela terminou sendo condenada por litigância de má-fé, justamente porque o banco provou que ela realizou sim a contratação do empréstimo, e agora trago uma notícia, né, para fazer o paralelo de que a pessoa ela foi exitosa em demonstrar que o banco agiu de forma irregular, o banco agiu de forma ilícita e ela conseguiu, né, cancelar, conseguiu a declaração de nulidade desse contrato, né, e vai ser ressarcida pelos gastos que teve e também vai ser ressarcida aí em danos morais. Agora vamos lá para o nosso segundo assunto, a questão dos juros dos empréstimos consignados. Então, nesse caso, né, se a gente constata que estão sendo cobrados juros abusivos, né, a gente vai entrar com ação que chama de revisão do empréstimo consignado. Breno, quando que está caracterizado os juros abusivos aí nos empréstimos consignados? Então, para essa questão, a gente deve levar em consideração vários fatores. Um deles é a média de mercado, que normalmente é divulgada lá pelo Banco Central, a gente consegue encontrar esses valores, né, essas especificações no site do Banco Central, ferramentas públicas, né, o próprio Banco Central divulga isso. Também existem portarias do INSS limitando a cobrança de juros e a cobrança do chamado custo efetivo total dos contratos de empréstimo. Então, a gente vai usar todos esses parâmetros e vai fazer uma perícia contábil, tá bom? Particularmente, eu gosto sempre de usar, de ter apoio de profissionais contadores, profissionais calculistas nesse tipo de demanda, tá bom? Ele termina gerando um custo um pouco maior para o autor da ação, para o cliente, né? Porque a gente vai contratar uma pessoa, tá certo? Para poder fazer esses cálculos. Entretanto, esse cálculo vai te dar uma segurança muito maior de entrar com ação no Poder Judiciário, tá? E já com o laudo de um perito em contabilidade. Lógico, o juiz ele não é obrigado a seguir esse laudo, até porque, né, ele foi realizado fora do Poder Judiciário. Você contratou um profissional previamente para realizar os cálculos e te dar os parâmetros ali de onde que o banco está cobrando juros de forma abusiva. Veja, é importante entender bem essa situação. Uma coisa é a legislação,
né? O advogado deve conhecer bem a legislação. Outra coisa é a taxa de juros. Isso aqui envolve cálculo, envolve perícia contábil, envolve questão do profissional calculista, tá bom? Então, essa área aqui é sempre bom contar com o apoio de um profissional especializado nessa área, para que a gente não leve para o Poder Judiciário uma discussão baseada em fatos errados. Veja, o contador, né, o calculista, o profissional lá, o perito, ele vai fazer o cálculo e vai te dizer, ó, esses aqui são os fatos. Ele vai entregar para o advogado isso. Esses são os fatos. Esse senhor, essa senhora, fez a contratação de um empréstimo tal, com taxa de juros tal. Nessa época, a taxa média de mercado era tanto, a previsão do INSS era tanto, e por causa disso, há um excesso na cobrança do valor X. Então, é isso aqui que o advogado tem que cobrar. Com base nisso, a gente vai colocar todas essas informações dentro da petição e vai basear dentro da legislação. Então, a gente vai lá apontar o Código de Defesa do Consumidor diz isso, as portarias do Banco Central dizem isso, a portaria do INSS diz isso, o limite de juros na época da contratação era essa, e aí a gente vai pedir também a restituição dos valores, né? Dependendo da situação, é possível conseguir a suspensão do pagamento desse empréstimo consignado até que a gente chegue ao valor correto, que é devido, e a restituição dos valores pagos de forma excessiva. Em alguns casos, né, até mesmo é possível a indenização por dano moral também, sendo essa discussão aqui um pouquinho mais complexa, porque muitas vezes a variação no montante total não é tão expressiva, né? Às vezes dá uma diferença, sei lá, R$ 50 no valor da parcela, R$ 100 no valor da parcela, dependendo de qual for o valor da sua aposentadoria, né, não é uma coisa tão expressiva. Lógico, se for uma aposentadoria baixa, de repente o valor de um salário mínimo, R$ 100, R$ 100 de diferença na parcela, a gente está falando aí de 10%, quase 10% em cima do valor da aposentadoria. Então já é bastante significativo. Agora, se a gente está falando de uma aposentadoria de 4 mil, 5 mil, às vezes essa ponderação já vai ser um pouco diferente, tá bom? Então, é preciso entender todo esse cenário para que a gente possa entrar com esse tipo de ação e pedir a restituição, né, e o ajuste para que o próprio juiz determine que o contrato seja ajustado às taxas que foram determinadas lá pela portaria do INSS, tá bom? Então, era isso para o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário, deixe a sua sugestão de pauta, de conteúdo, né? Dá o like, vai ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas, compartilha também aí pelo WhatsApp e ative as notificações, se inscreva no canal para você ficar sempre bem informado.